Senhor presidente, primeiro para registrar com absoluta satisfação, em nome da liderança do governo, a viagem do senhor ministro das Minas e Energias, senador Edson Lobão, ao estado do Amazonas, no dia de ontem, em companhia do presidente da Eletrobras, do presidente da Eletronorte e da presidenta da Petrobras, para assinar contrato de uma nova usina de 600 megawatts na cidade de Manaus, usina de geração de energia, e, ao mesmo tempo, visitar as subestações de entrada do Leão de Tucuruí. Isto tem uma importância muito grande, senhor presidente, porque esta realização do governo da presidenta Dilma tirará o Amazonas do sistema isolado de energia elétrica, estabelecendo para o estado do Amazonas uma revolução estruturante na área de geração de energia. Desde 1998, quando Manaus viveu um grande apagão, é preciso destacar a vontade política do presidente Lula, da ministra, então ministra de Minas e Energia, presidenta Dilma hoje, e agora do nosso ministro Edson Lobão, implementar uma política estruturante que estabelecesse uma solução definitiva para a segurança energética do estado do Amazonas. Quero, portanto, em nome de milhares de amazonenses que estarão sendo integrados ao sistema hídrico brasileiro de energia elétrica, portanto, com grandes expectativas para o ano que vem, não apenas na redução da tarifa de energia, de acordo com medida provisória que está tramitando nesta casa, mas também com os novos investimentos que estão sendo feitos. É importante destacar isto, tendo em vista a solução estruturante que está sendo dada para o estado do Amazonas. Mas também, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, gostaria de destacar a recente audiência pública que acaba de se realizar no Palácio do Planalto, com a senhora presidente da República, o governador do estado e os senadores Eduardo Braga e Vanessa Graziotin, aonde uma série de investimentos, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas, acabam de ser definidos pela nossa presidenta da República. Eu me refiro principalmente ao anel viário, ao rodoanel, que irá interligar a região portuária da cidade de Manaus ao Distrito Industrial e do Distrito Industrial ao Porto de Manaus. Uma obra de 260 milhões de reais que melhorará a competitividade dos nossos produtos do polo industrial e, ao mesmo tempo, estabelecerá uma melhoria na mobilidade urbana e uma melhoria na nossa capacidade de produção no polo industrial para que nós possamos desenvolver esta região. Portanto, nos idos de 1998, senhor presidente, o Amazonas vivia, bem antes do Brasil, o nosso maior e quase interminável apagão. Momentos de muitos sofrimentos para todas, população, empresários, trabalhadores e governantes. Não conseguíamos ver o futuro e a solução nos parecia impossível diante da falta de vontade política do governo federal de então, em relação ao tamanho do investimento necessário para tirar o nosso estado de anos sem investimentos no setor de energia. O nosso parque gerador estava destroçado e a nossa redistribuição envelhecida e defasada diante do crescimento desordenado de Manaus. O sistema isolado do resto do Brasil, tínhamos o polo industrial de Manaus, mas não possuíamos segurança energética que possibilitasse novos investimentos. O interior do Amazonas estava às escuras, com as cidades tendo apagões ou racionamento. Não havia esperança nem luz no fim do túnel. Chegamos em 2002 com a eleição do presidente Lula e com a nossa eleição para o governo do Amazonas. Logo procuramos um novo presidente, desesperados por encontrar uma solução de curto prazo que viesse reacender a esperança de poder acreditar em um futuro melhor para todos os amazonenses.
foi quando o presidente Lula me apresentou, ainda na transição, a futura ministra Dilma Rousseff, atual presidenta da República. Com eles, dividimos nossas angústias e desespero. Vimos com o presidente Lula, podíamos sonhar em ter um aliado com quem pudéssemos contar para o enfrentamento de um quadro tão difícil e, ao mesmo tempo, tão desesperador. Estávamos diante de um novo quadro e de uma nova vontade política para a Amazônia e para o Amazonas. E logo determinou a então ministra Dilma que encontrasse a solução para que não mais faltasse energia e que criássemos uma solução estruturante definitiva para o problema. Eis que o novo tempo iniciava. Grupos geradores de 1,4 megawatts que estavam parados em diversos pontos do país, sendo remunerados com recursos da CGE, sem funcionamento, foram deslocados para Manaus em caráter de urgência. Com isso, evitamos apagões em 2003 e 2004. 3 usinas compostas de mais de 100 pequenos geradores foram instaladas em Manaus. Assim, começamos uma revolução de energia que nos traz para a realidade de hoje no Amazonas e na Amazônia. Construímos o gasoduto Urucu-Coari-Manaus, obra revolucionária em plena floresta amazônica que transformou nossa matriz energética e nos colocou diante de novas fronteiras de sustentabilidade e energia limpa no estado do Amazonas. Vale lembrar que até então éramos produtores de energia suja derivada de termoelétricas de óleo combustível. Juntamente com o gasoduto, trouxemos novas térmicas, que seriam depois transformadas em térmicas a gás. Produtores independentes chegaram ao Amazonas com investimentos privados e públicos. Renovamos antigas térmicas, modernizamos nosso parque, investimos em redistribuição, novas subestações e, finalmente, o Leão de Tucuruí, que nos tiraria do isolamento definitivo e nos colocaria no padrão hídrico de energia. Hoje, Manaus se prepara para o futuro, com muitos desses sonhos já realizados e outros em fase de se tornarem realidade. O ministro Edson Lobão e toda a equipe da Eletrobras, Eletronorte e Amazonas Energia, juntamente com a Petrobras, estiveram no Amazonas, não somente em Manaus, mas em toda a região metropolitana, para anunciar novos investimentos, fiscalizar novas etapas e assinar novos contratos em um total de 8 bilhões de reais aproximadamente para o período 2013-2016. Senhor presidente, o Leão de Tucuruí está chegando. A etapa do Amazonas fica pronta em dezembro de 2012 e a etapa do Pará em julho de 2013, ligando o sistema elétrico nacional à região metropolitana e aos municípios da margem esquerda do rio Amazonas. Um novo contrato de construção de uma usina de 600 megawatts em Manaus, desta feita em ciclo combinado, a primeira da região norte do Brasil e com eficiência de nova geração energética com tecnologia de ponta, energia nova, limpa e moderna. O Leão entre Manaus e Manacapuru está pronto e funcionando. O sistema de Iranduba também está pronto e funcionando. Agora vamos para Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Silves e Itapiranga. Estamos planejando os demais municípios da margem esquerda. O sonho, no entanto, continua. Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Urucurituba e Maués estão esperando pela extensão dessas ações para também saírem do isolamento e ampliarem as nossas conquistas. Isso só é possível porque a vontade política do governo federal, com a presidenta Dilma, continua a alimentar nossas esperanças e transformar nosso senhor presidente, que sempre tem sido um desafio e uma preocupação para o nosso povo e nossa economia, começa a ter seus dias contados. Resolvido o problema de geração e de interligação do sistema elétrico, estamos enfrentando o anel de alta na distribuição de energia na cidade de Manaus, que estará pronto em abril de 2013. Ele, somado às mais de 15 subestações, farão com que
A substituição de transformadores alimentadores possibilitará a subdivisão dos circuitos e a melhoria do equilíbrio do sistema, podendo assegurar que Manaus está perto do fim de tanto sofrimento. A segurança energética do nosso sistema é a garantia de que novas indústrias necessitam para poder investir, gerar mais empregos, novos investimentos, criando um novo tempo e uma nova era de desenvolvimento. Desta feita, não mais apenas na capital, mas sim a presidenta, senhor presidente, já enviou para o Congresso Nacional a prorrogação da Zona Franca de Manaus para 2073, mais de 50 anos, e a sua extensão para a região metropolitana. Assim, com energia elétrica, ponte sobre o Rio Negro, estrada duplicada para Manacapuru, estrada recuperada com nova ponte sobre o Rio Preto para Itacoatiara, fibra ótica com banda larga para a região metropolitana, novos distritos industriais, o novo anel viário hoje anunciado pela presidenta ao governador do estado, nós garantiremos a oferta de novos empregos nesses municípios e o início de um verdadeiro novo tempo. Isso é só o começo. Queremos mais, muito mais, com indústria de transformação a partir do gás, petróleo e silvinita, nos inserindo no agronegócio sem que uma árvore seja derrubada. Fabricaremos potássio, ureia, nitrogênio, entre outros. Assim, vamos nos preparando para um futuro melhor. À medida que nossos filhos tenham acesso à universidade para se transformarem em cidadãos por inteiro. Por isso, temos que continuar pedindo que essa vontade política possa permanecer para que muitas conquistas que ainda faltam possam chegar aos nossos filhos. Muito obrigado, senhor presidente.